Aí o Senhor falou, vai. Olá, Rondônia, olá, Porto Velho, muito boa noite. Preste bem atenção. Pedro era um homem sanguíneo. Pedro era um homem rude. Pedro pegou uma espada e quase cortou a orelha de Malco. Quase não cortou. Jesus teve que operar um milagre. Mas depois de uma conversa que Jesus tem com Pedro, Pedro é totalmente transformado pelaquela palavra. A partir dali, daquele momento, depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Pedro se torna um outro homem. E a conversa é muito conhecida, está lá no livro de João. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim, sim, Jesus, eu te amo. Aí Pedro não falou assim, Jesus não falou para Pedro, Pedro, então tu vai dizimar, tu vai orar, tu vai para o monte, tu vai jejuar, tu vai montar a igreja, você vai ser pastor, tu vai ser... Não. Jesus falou para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que significa apacentar as ovelhas de Deus? Significa cuidar de gente. É isso mesmo. O grande mistério da salvação do ser humano é entender que ele precisa cuidar de gente, ele precisa amar a gente, ele precisa curar a gente, ele precisa alimentar a gente. Jesus veio aqui, ele não viveu a vida dele. Ele falava, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, e sim a vontade do meu pai. Qual era a vontade do pai dele? Era que ele curasse, libertasse, ressuscitasse. Esse é o segredo da salvação, que não é segredo. Agora você pode achar que você vai ter intimidade com Deus indo para o monte, não sei, jejuando, indo para a igreja toda quarta-feira, todo domingo, indo na missa, tomando a sua hóstia. Os irmãos católicos fazem isso. Mas não, Jesus só falou, Pedro, vai cuidar de gente, apacenta gente. Quem carimba o meu passaporte, o seu passaporte, quem carimba a nossa entrada no céu, são pessoas que algum dia nós fomos bênção na vida das pessoas. As marcas que você deixa nas pessoas é aquela que vai aparecer lá no telão, no dia do juízo final. É disso que nós estamos falando. Tiago, irmão de Jesus, nos escreve no livro dele o seguinte, olha, a santa, perfeita e imaculada religião aceita por Deus é cuidar de órfãos e de viúva. Queridos, esse é o grande mandamento. Essa é a sua salvação. Cuidar de gente. Ainda Tiago fala, cuidar de órfãos e viúvas em suas necessidades e não se corromper com a coisa do mundo. Se você está com Deus atrás de prosperidade, irmão, desce desse bonde. Que esse bonde, irmão, é para cuidar de gente. É você que só tem meia dúzia de ovo, ficar com 2 e distribuir 4. É você que tem R$100, ficar com 20 e distribuir 80. Porque a sua recompensa e a minha recompensa está no céu. Amém? Amar é não deixar passar fome. Amar é perdoar. Amar é carregar nas costas. Amar é o que Jesus fez por mim e por você. É morrer numa cruz para que todos tenham vida através daquele ato. O programa Atitude de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. No programa Atitude de hoje, eu recebo esse nordestino que nasceu na cidade de Recife, lá no Pernambuco, o filho da dona Célia Maria, o avô do Lucas, o pai do Miguel, do Gabriel, da Larissa, o esposo da Karina
Esse sim eu posso chamar. Eu recebo no programa Atitude de hoje um homem de Deus, conhecido como Pastor Edson Labareda. Edson, que alegria te receber, irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado por você emprestar um pouco do seu tempo para vir aqui contar a sua história. Obrigado, Marcão. É um prazer imenso estar nesse programa Atitude. E desde já a gente já sente a presença de Deus. Aleluia. Uma palavra tão poderosa e de um evangelho não pregado com forma de algodão, mas um evangelho de espinho. Amém. Que nos espeta para acordar enquanto é tempo, para despertar e para dizer que tudo é possível para aquele que nele crê. Essa palavra, ela não só nos ensina que mesmo dentro da nossa casa, do nosso ministério, da nossa vida cotidiana, nós enfrentamos luta. Sempre. Mas uma coisa é certa, Ele te chamou para fazer a diferença. E eu agradeço a Deus por esse espaço e contar um pouco da história a qual Deus tem feito. Ô Edson, você se converteu ou você nasceu num berço cristão? Eu já tinha nascido já num berço cristão. Lá em Recife? Em Recife. Ia para a escola bíblica dominical, né, na Igreja Metodista do Brasil. Nossa, a primeira metodista tradicional, tudo. E a gente ia para os cultos, lá como tem muito morro, minha mãe levava a gente subir uma escada, né? E a gente ia... Você lembra porque aquela escada te cansava? Lembra, me cansava, e a gente subia aquela escada, e até lá numa casinha eu só via só a lâmpada lá em cima. E a gente ia, aquilo ficou marcado na minha mente, né? E aí a gente vai crescendo, né? Deixa de ouvir a voz do Espírito Santo e passa a ouvir a voz da carne. E tudo que acontece, muitos já têm presenciado o que acontece, né? Os encantos do mundo. E aí, com essa, eu permaneci lá, né? Nessa trajetória e me desviei da igreja, né? Você tinha quantos anos? Eu aí tinha na faixa dos seus 13, 14 anos. Né? Já não queria ir mais para os cultos, já não dava mais a mínima. E minha mãe sempre foi uma mulher muito sábia. Ela não, digamos assim, ela não, você vai, você sabe. Não, porque ela dizia para mim, meu filho... Ela não brigava. A palavra de Deus, ela é feita com amor. E ela diz, não é por força e nem por violência. É verdade. É por amor. E quando eu vim para Rondônia, com o meu avô, que já tinha vindo para cá, e eu cheguei aqui, conheci essa cidade maravilhosa. Que ano isso? Nos anos 89, 89. 90, tá. Que era o auge, tá. Tudo, né? É o auge do garimpo, tinha muito dinheiro aqui. Muito. E meu avô, transferido para cá, gostou da cidade e ficou. E aí veio toda a família para cá. Aí veio seu pai, sua mãe? Aí veio meu pai, minha mãe. Meu pai veio no Fusca. Na época não tinha condição. E aí eles dormiam, paravam o Fusca no posto, abria as portas, ele botava minha mãe e meus irmãos e minha irmã e os meus sobrinhos dentro do Fusca e dormia lá fora, porque não cabia todo mundo dentro. Meu Deus, e ele dormia num banquinho. Aí quando foi um dia, meu irmão Davidson, que hoje mora na Bahia, né, acordou de madrugada e viu ele gelado, porque não tinha cobertor. Ele cedeu o cobertor para meus irmãos e minha mãe. E aí meu irmão ficou desesperado, porque ele estava gelado, parecia que ele tinha morrido. Meu Deus. Mas ele estava num cansaço tão grande que acabou dormindo naquele banco ali assim e esqueceu. E aí a minha mãe, né, não, meu filho, ele está dormindo. Aí pegamos, né, e ele veio embora. Chegou aqui, né, de Fusca, né, e gostou da cidade. Permaneceu na cidade. O que ele fazia? Ele era instrutor de ônibus, de motorista. Motorista. Ele formava motorista. Tá. Né? E muitos hoje que andam hoje, que eram cobradores e hoje são motoristas de ônibus. Passou pela mão dele. Passou pela mão dele. Como é o nome dele? Era o seu Edson. Todo seu mundo Edson. conhecia. Ele como o seu Edson.
Já partiu, já se Já encontra, partiu, já está na glória. está aqui no Jardim das Saudades, enterramos ele, né? E minha mãe hoje está em Jaru, nos assistindo. Né? Um beijo, dona Maria Lúcia. Célia Maria. Célia Maria, perdão, dona Célia Maria entregou o filho dela para Deus, irmão, e não precisou nem brigar com ele. Quando você entrega, Deus faz. E aí você chegou aqui, você estava fora da igreja. Fora da igreja. Nossa! Né? E teve aquelas cabeçadas, teve aqueles erros, né? E acabei conhecendo a minha esposa Karina hoje, né? E meu irmão chegou para mim e disse: olha, eu vou pagar um encontro com Deus para você. E você vai. E naquele dia eu disse: tá bom, tá bom. Só que um dia antes, eu bebi de tudo. Bebi cachaça, bebi vinho, fumei cigarro, fumei tudo e não fiquei bêbado. E a minha mãe, com um DVD, como sempre, paciente: meu filho, eu te peço só uma coisa. Quando você acabar tudo que você está fazendo, escuta esse DVD aqui. E era o DVD do Lázaro. Irmão Lázaro. Irmão Lázaro. E eu, de noite, já tinha acabado tudo, minha esposa estava dormindo. Você já casado, já tudo. Já casado com ela, né? E naquela época eu peguei e disse: vou escutar isso aqui. Quando eu botei, parece que já estava no gatilho. Filho, eu quero tanto. E aí eu comecei a chorar. E eu disse: mas por que eu estou chorando, rapaz? Mas eu chorava e não conseguia parar. Aí eu comecei a entender, eu disse: o que é isso? Eu não sabia, não tinha experiência. Nunca tinha sentido aquilo. Nunca tinha sentido aquilo. Já era o Espírito Santo trabalhando na vida para transformar, trabalhar. E ali eu disse: rapaz, eu acho que eu estou me sentindo estranho. E a minha esposa, na época que a gente bebia junto também, fomos para o encontro. Chegando no encontro, o pastor ficou com medo, porque eu estava de ressaca e olhava com cara feia para ele. Ele disse: eu não vou chegar naquele cara ali, que ele vai me dar um gogó e eu vou, né? E a minha esposa: o que a gente está fazendo aqui? Então Deus é assim, quando você abre o coração de verdade, ele conduz. Nossa, o encontro com Deus, o que gente tem experiências com Deus, muda de vida através do encontro com Deus, é algo inacreditável. Eu comecei a orar em línguas no encontro com Deus. Olha. Eu não orava em línguas. Eu comecei a orar em línguas no encontro com Deus. Tá, e aí, no primeiro dia você ficou por ali, sua mulher doida para ir embora? Doida para ir embora, vamos embora daqui, aí então, não, vamos ficar aí. E aí a expectativa da igreja, da metodista, que era tradicional, né? Que até hoje está ali no bairro Coab, ali do lado do posto, né? Era dali. Né? O pastor Cideuci, na época, que foi o pastor que fez o encontro, né? E aí todo mundo falou: olha o filho da irmã Célia, aquele que é todo... Você era bravão. Tá, é aquele, tá lá. E aí a gente começou aquela coisa toda, e a gente abriu o coração, Deus começou a falar, e eu comecei a chorar, e aí a experiência que você tem quando você abre de verdade o coração para ouvir Deus, Deus começa a te mostrar a tua vida desde o começo. É verdade. O que tu fez, para onde tu foi e o que você precisa fazer. É isso que as pessoas precisam conhecer. O evangelho verdadeiro, genuíno. Esse evangelho que transforma, né, de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não, como a palavra diz, não né? É externo, não. Todo mundo olha a aparência, bonito, tudo, aquela falância boa, né? Mas dentro, vazio. Deus olha o coração. Né? Então, quando as pessoas falam aí, passou as ministrações, passou tudo, quando foi no dia, eu segurando a mão da minha esposa e o pastor Evair, que ministrou o batismo com o Espírito Santo. E ela com o olho fechado, e eu comecei a falar em línguas. E ela ficou assustada, que ela nunca tinha visto aquilo ali. E ela, na época, o pai dela, né, que trabalhava com outras religiões, e ela era para assumir, né, sim, o lugar do pai dela. Né? E aí, ele, antes de falecer, ele disse: olha, não, procure uma igreja evangélica. Olha, né? só, cara. Ele se converteu, né? Chamou todos os membros e mandou procurar.
Então ela nunca tinha presenciado aquilo, ainda mais vindo da minha pessoa. Que ela estava com você e te conhecia. Já me conhecia. Sabia que aquilo ali não era falsidade. E todo mundo de Porto Velho já sabia como é que eu era na época, né? A estrada do aeroporto já me conhecia. Um cara louco, um cara que fazia tudo. E, de repente, o cara estava ali segurando a mão dela, falando em língua, chorando, e ela sem acreditar. Ele disse, pô, aquele cara que chegou aqui tá desse jeito, cheio de Deus. E ela abriu o olho para ver se realmente era eu. Então, Deus transformou. E de lá para cá, meu amigo, é uma coisa que hoje, sem viver, fora da palavra, para mim não tem mais sentido. Você não tem lugar mais para o lado de lá. Não tem. Porque a própria palavra diz que aquele que põe a mão no arado não se olha mais para trás. Não. Eu vivi tudo o que tinha para viver. E toda essa cidade de Porto Velho conheceu quem era o velho homem. E hoje me respeitam. Porque verdadeiramente eu não preciso falar o que nós somos. O seu comportamento, né, já fala por si. As atitudes e o trabalho que a gente tem desenvolvido. Claro. Né? Trabalho com morador de rua, com idosos abandonados pelas próprias famílias, que são esquecidos nas calçadas. Era um tipo de trabalho que já foi se evoluindo e a gente não dava conta. Parece assim uns nômades que não tem identidade, não tem casa, não tem nada. É outra cidade. De dia você não vê ninguém. Não. Mas à noite... É um pessoal, de noite, de dia eles são invisíveis. A gente não vê esse povo de dia. Eu já tive a oportunidade de fazer sopão da madrugada com o pastor Sebastião Pacífico, já tive a oportunidade de fazer com o Almir, com o pessoal da Metodista Wesleyana. De dia você não vê esse povo, raríssimo você vê um ou outro, mas à noite, gente, eles são meio zumbi. Eles são assim, uns você olha para esse rapaz, o cara só falta cair, ele já morreu, né? E é um ministério tremendo. Deixa eu te falar um negócio, Edson. Eu sou maringaense, né? Eu sou do Paraná, cheguei aqui em 2006 e eu fui músico da noite no Paraná durante 15 anos. Toquei na noite, eu vivi da noite durante 15 anos, né? Então, conheci inclusive minha esposa em cima de um palco. Minha esposa canta maravilhosamente bem, né? Então, hoje eu vou na minha terra e aí meus amigos, meus primos, eles fazem lá as rodas de samba. Quando eu quero ver as pessoas, eu tenho que ir lá ver, eu tenho que ir lá nas rodas, né? E aí, quando eu chego lá, aí os caras... Ô, Marcão, e aí os caras olham para pastor Marcão e tal, os caras falam, pastor Marcão? Mas você não é o Marcão pagodeiro, Marcão não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falo, rapaz, esse cara aí morreu. Não me procure no meu passado, eu não estou mais lá, não. Consegue entender? Quando Deus transforma, irmão, é uma outra vida, é uma outra realidade. Consegue entender? Hoje, tudo que Deus fez e tudo que Deus faz na nossa vida, nós temos que ter entendimento que Ele tem um propósito. Ele vai usar o Edson. Ele permitiu do Edson viver nesse mundão aí bravo, bater em gente, ser briguento. Eu, de ser bêbado, de ser drogado, porque Ele tem um propósito na nossa vida. No segundo bloco agora, do programa Atitude, nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Edson. Como que ele trabalha, como que é o ministério dele, e ele vai precisar da nossa ajuda, tá bom? Intervalinho no programa Atitude, já a gente volta. Comece hoje seu negócio de sucesso, sem investimento, sem aluguel, sem chefe e tenha sua liberdade financeira. Só a Donatella te oferece a oportunidade de virar a chave da sua vida. Faça como mais de 370 mulheres que já conquistaram a sua tão sonhada independência financeira. Seja uma representante oficial da marca e tenha 40% de lucratividade. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Donatella, semi-joia de luxo ao seu alcance. Help Multas, uma empresa especializada em direito de trânsito. Para você que levou uma multa por embriaguez ao volante ou direção perigosa, a Help Multas estará pronta para lhe ajudar. Aqui na Help Multas contamos com os melhores especialistas formados em direito de trânsito.
Se você, motorista, recebeu uma notificação de multa de trânsito e não sabe a quem recorrer, a Help Multas agora está em Porto Velho para defender o seu direito de dirigir. De volta com o programa Atitude desse sábado. Hoje eu recebo o meu amigo, o pastor Edson Labareda, homem de Deus, casado, pai de 3 filhos, avô de um neto que ele cria com muito carinho, com muito amor. Mas o seu ministério é cuidar de gente, né? A gente começou a desenvolver esse trabalho, né? Como o apóstolo Paulo fez. Ele se impulsionou para um lado, mas Deus colocou para o outro. E eu não queria trabalhar com essa obra, né? E um dia eu conversando com a minha esposa, nós trabalhamos ali, para quem nos conhece, ali próximo ao shopping, lá do Banco Itaú, há 20 anos. Com cachorro. Você tem um cachorro quente ali? Tenho um lanchinho, né? E tudo começou dali, né? Os moradores de rua chegavam ali, pediam lanche, e a gente dava, aí a gente começou a dar. E a gente, aí um belo dia, a minha esposa falando comigo, disse, nossa, esse povo desse jeito, só pedindo, e agora, daqui a pouco tu vai dar tudo e a gente vai viver de quê? Né? E aí chegou um dia, eu meio todo capengando, eu disse, sabe uma coisa? Eu não quero mais saber disso. Eu desisto dessas pessoas. Não quero mais. E aí comecei a conversar com a minha esposa. Quando de repente veio uma moça, uma moradora de rua, chorando, né? E disse assim, pai, não deixa de orar por nós. Nós somos muito preciosos para Deus. Nossa. E essa experiência só vive quando você presencia aonde você tem que estar. Claro. Então eu creio que Deus colocou ali como, não foi só como tirar um sustento para minha família, mas como um ponto de socorro. Muitos não têm condições de custear um tratamento para o filho, né? E nós, conjunto com o pastor Clebiano e toda a equipe da Casa Recuperadora Sol da Justiça. Clebiano, um abraço, sou fã dele. Né? E a gente abriu, né? Ele abriu, né? E foi um sonho. Eles, vem aqui, me ajuda. Eu estou precisando de socorro. Eu disse, então eu estou dentro até o osso da bacia. E aí a minha mulher olhou para mim, rapaz, tu é doido mesmo. E aí eu não podia ver mais um morador de rua que eu não oferecia mais comida. Porque muitas vezes você... Já oferecia mudança de vida. Exatamente. Tirar da rua. Ele disse, você tem alguma coisa para comer? Eu disse, tenho, mas eu tenho algo melhor para você. Aí ele disse, o que é então? É a mesma coisa daquela mulher que estava à beira do poço. Quando Jesus ofereceu, ela apenas pediu água para ela. Não é como tu é judeu, tu vem me pedir. Vem pedir água para uma samaritana. Né? Porque tinha aquela desavença, né? Mas ele diz, olha, da água que eu te der, tu jamais vai tornar até ter sede. Se tu soubesse quem eu sou... quem eu sou, vou te dar essa água. Então, quando eu oferecia o alimento, né, eu dizia, olha, eu tenho algo melhor do que esse alimento. Esse alimento vai te suprir, mas a mais tarde, amanhã, você vai ter fome. De novo. E eu tenho algo que tu não vai ter mais fome. E aí eles ficaram curiosos. E o que é? Eu disse, você topa aí comigo? Topo. E aí eu colocava dentro do carro. Mas aquela catinha... Levava lá para o Clebiano. Levava para lá. E chegava lá, meu irmão, e aí, tem vaga? Tem. Aqui... Clebiano nunca rejeitou ninguém. Nunca. Ele traga. Então chegava lá, né? E aí a gente foi tratando. Só que, como vai crescendo e vai expandindo, vem as dificuldades. Claro. Né? E aí eu disse, Senhor, o que eu vou fazer agora? Aí ele disse, trabalha com as armas que tem. E aí, na época que meu sogro era vivo, tocava uma associação no bairro Igarapé que se chamava Clube de Mães. E atendia aquele comunidade toda do bairro Igarapé, pessoas que passavam fome, eles faziam sopão, distribuía verdura, distribuía roupa. Todo o tempo ele trabalhou com esse forma. E essa aí, quando ele faleceu, ficou lá. E aí eu disse, rapaz, por que não fazer essa associação ressuscitar e ativá-la
por um propósito agora maior, Claro. né? E nesse andamento, nós começamos a conhecer pessoas. E foi dando ideia, e acabamos ganhando um projeto. Está sendo elaborado, nós vamos montar todo o projeto, né? Reformular o estatuto. Para reformular o estatuto. Criar uma diretoria. Tudo, já estamos já com a diretoria Já tá com a nova, diretoria. né? Eu estou como presidente, tem o irmão Fabiano, a Messi, e todos os outros já compostos, o Clebiano, né? E já estamos já prosseguindo para isso aí. Ô, Gesimel, as fotos estão no jeito aí? Tá me ouvindo? As fotos estão no jeito? Tem umas fotos suas que você mandou para mim, eu vi, você num carro cheio de alimento. Da onde vem esses alimentos e para onde vai? Esses alimentos são produtos que às vezes está com avaria, não pode mais ficar na prateleira, mas são produtos De supermercado. de supermercado bom. Produto bom. Né? Produto bom. Né? Nós estamos vendo aí. Quem que é aquela menina ali? Ali é o meu filho Miguel. O Miguel. Ele gosta de fazer a obra missionária. Isso aí você vai nos mercados, Isso, coloca eu vou dentro no do seu mercado, carro. Coloco dentro do carro, justamente esse carro que deu problema, Esse carro está quebrado. está quebrado. É o quê? Uma Ele é uma Palio quente Palio quente. Está quebrado, está precisando de de consertar. conserto. Tá bom. Pode passar, Gesimel. Ali é seu neto. Ali é meu filho. Seu filho. Miguel. Seu filho é novo, cara. Esse é o caçula. Foi a rapa do tacho. Temporão, pelo jeito. Pronto. Que legal. E aí você coloca tudo aí dentro Coloca e tudo leva aí. E levo lá para o centro de recuperação. lá para o Para Clebiano. o Clebiano, fazer a seleção. Pode passar nas fotos, Gesimel. Fazer a seleção, né? Fazer a sopa depois do culto. Essa é onde a gente pega lá, né? As verduras, o depósito, né? Que eles ligam para nós. Olha, Isso tem aí é de um doação, supermercado? Esse é de uma distribuidora de verdura que é aqui próximo ao Trevo do Rock. Olha aí, gente. Né? Você Um lembra o empresário. nome? Eu não me lembro o nome dele. Tá, mas bacana, legal. É. Obrigado, senhor, por o senhor ter o coração tão bondoso. Pode passar, Gesimel. Esse aí é um resgate que nós fizemos de um rapaz, né, que está se tratando, né? E Aí, é na casa dele? é na casa dele. Nós fomos buscar. Ele Família. pediu. Ele pediu. Ele pediu, né? O bom é isso, Marcão. Quando a Claro. pessoa pede, porque você pode colocar o rapaz no melhor centro de recuperação. Não, se ele não quiser. Se não tiver aquela atitude de transformação, não vai. Esse é ele já, a gente pegando, né? Pegando ele, levando Ele ele. está lá com o Clebiano ainda? Ele não quis completar o tratamento, O tratamento. que é justamente aquilo que a gente estava falando. A gente não Pode ir prende, passando, Gesimel. né? A pessoa, se quiser permanecer, ela permanece, né? Hoje tem pessoas recuperadas que trabalham na Energisa, que ajuda também. Aí é na refeição daquelas verduras selecionadas, a gente faz as sopas, onde faz os tira as cultos, partes que tá. tira as partes boas, e aqui não vai para as galinhas, vai para os patos. É a gente que cria, tem lá, tem cria, pato, tem que ter ovo né? todo Tem dia. que ter. Aí são eles, ó. Já preguei aí já. Aí são eles, né? Todo sábado nós temos o culto lá, né? E vai bastante gente que gostaram do culto. E a gente abriu esse espaço porque até mesmo ele conhecer a palavra, interagir, né? E aí é a hora da refeição lá, do sopão que a gente faz, né? Depois do culto. Essas comunidades terapêuticas, elas não têm sistema prisional. Lá o cara tem que querer ficar. Porque se o cara acordar de manhã e falar, vai embora, a única coisa que Clebiano e Edson vai ficar é triste. E a gente fica muito. Você está entendendo? Mas ninguém segura ninguém. Ninguém. Não pode. Você está entendendo? Ninguém. Olha aí, é o momento do culto. Ó. Do culto. Muito bom. Essa é uma cooperadora lá também que nos ajuda. Eu já preguei aí, cara, há muito Aí, tempo nós. atrás. E você vê que a gente está tentando Antes da pandemia antes eu da fui pandemia. Justamente. aí. Eu conheci o Clebiano quando ele cuidava ali na... O abraço, projeto O abraço. Isso.
Eu conheci Esse é o ele. pastor Léo, que também nos ajuda, né? Ele Bacana. tem um trabalho de vigília, que está aí as fotos também. Na linha do Ramal da Benção, nós levamos ele também para participar da vigília. Tudo ele tem que se interagir, né? Vocês levam A gente os consegue recuperando, os recuperando, participar dos cultos. E eles gostam. levar para o monte. Um monte para orar. Quando não tem, eles pedem. Não, Né? esses caras têm que encher a Então, vida deles de Deus, para tirar de droga. Deus, tirar e vai lavando, vai remindo sangue, vai entrando O sangue. que transforma é ouvir a palavra de Deus, gente. Que ela dá vida, né? Os cultos ainda lá. Tem- Eu conheci o Cleobiano lá na Abrace. Uma vez eu fui tesoureiro da Confrontando Gigantes, do missionário Meus Carlos. Carlos. Eu fui em 2018. Eu fiquei lá com ele 1 ano. E aí, uma vez, a gente ganhou uma carreta de frango tombou. Olha. Cara, eu distribuí frango aquele dia, hein? E eu levei lá uma Abrace muito frango. Eu levei, foi uma caminhonete até a tampa de frango. E nós saímos, levei lá naquela da Assembleia de Deus, lá na... Ai, não lembro o nome agora. Levei num monte de lugar, né? E aí eu conheci o Cleobiano e a igreja que cuidava lá da Abrace, fui conversar com o pastor para a gente dar uma melhorada, e o pastor falou, rapaz, nós não temos essa visão não, que lá nós vamos fechar e tal. Aí eu falei, rapaz, como é que não tem visão de cuidar de gente? Eu não entendi nada, mas eu fiquei triste na época, né? Fica. E falei, não, tá bom, não tem. E eu achei que o Cleobiano ia desistir. E essa... Aí o Cleobiano montou a dele, cara. O cara é guerreiro demais. Essa agora é a dificuldade que nós estamos enfrentando, né? Mas confiante em Deus, e nunca tem faltado nada, né? E quando tem faltado, é todo mundo para o joelho. Todo mundo vai para o joelho, ora, e quando de repente, olha, tem uma doação aqui, mas vem buscar agora. E tem que parar tudo e tem atender. que parar tudo, né? Esses dias mesmo eu estava com a minha esposa no aniversário, né? Todo mundo, pastor, tá todo mundo conversando, e o telefone tocou. E eles estavam sem nada lá. E ali, eu por ali, ele disse, olha, teve uma doação aqui, uma apreensão de peixe, porque estavam pescando fora da época e tal, e é muito peixe. Se o senhor puder vir buscar, eu disse, eu estou indo agora. Parou a festa de aniversário. Parou a festa de largou aniversário, a mulher e largou os filhos. os filhos, a mulher, tudo, ficam aí. Mas, homem, vai-te embora, vai lá que Fica Deus aí. te chama. E eu fui. Ela disse, eu quero ir junto, então bora, deixa os meninos aí. E ela veio junto, e ali eu peguei uma caixa, mais ou menos assim, veio sardinha, veio branquinha, aí coloquei tudo junto. E eu disse, meu Deus, como tu é grande. Como Assim tu é que grande. Deus faz. Edson, esse trabalho de comunidade terapêutica, a recuperação ela é bem pequena. Ela não... De 100 que você pega, muito provavelmente 95 vai voltar a usar droga. Vai. Só que esses 5 que não voltam, esses viram homem de Deus mesmo, né? Tem algum caso especial que você pegou assim, que você levou e falou, rapaz, isso aqui não vai dar nada, e hoje a pessoa está voando com Jesus? Tem alguma experiência aí? Tem. Conta pra gente. Eu sei que essas madrugadas aí, Deus tem agido e muito. Conta Tem. pra gente. Pegamos um rapaz, ele estava há mais de um mês usando droga direto. Sem banho, Sem banho, sem nada, cagado, mijado. E a gente apostou as fichas nele, né? E eu disse, eu não vou desistir, eu vou acreditar. E eu peguei aquele ali, não é só resgatar o problema, Marcão. Porque muitas vezes você tira da rua e joga lá. Não, o pastor vai cuidar. Não, gente. Não, não é isso não. A palavra de Deus diz que um cordão de 3 dobras é difícil de se arrebentar. Se eu trouxe, Nós temos que ajudar. né? Se eu trouxe, então vamos dar uma atenção, vamos dar um apacentamento aqui, vamos dar umas condições. Só que quando a igreja veio, deixou ele lá,
E largou. E aí eu disse, não, tá lá dentro, eles cuidam. Eu disse, como é que a gente vai fazer com esse cara? E aí ele disse, olha, tomou banho, passou 3 dias dormindo, Quando eles param de usar droga. e a pele dele começou a escamar. Começou a escamar, como se fosse cobra, trocando de couro. de couro. Eu disse, Deus está trocando o teu sangue. E ele começava a chorar, ele só sabia chorar. E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo. E a gente não acreditava. E ali, olhando aquele mover, Deus transformando a vida daquele homem. E eu disse, poxa, a gente vai, fala do amor de Deus, muitos se fecham, a gente faz o apelo e não quer entregar. Aqui você já lança a palavra e já estão lá na frente para aceitar Jesus. E eu disse, que coisa maravilhosa, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso aqui. E aí ele foi se recuperando, né? Virou monitor da casa, ajudou, e hoje ele casou, tem filho, inclusive é amigo do pastor Cleviano, que na época, né, vendia droga para ele na boca de fumo. E agora ele pastor e apacentando ele. Inclusive eles vão fazer o casamento dele lá no centro de recuperação, Glória a Deus. né, o rapaz. E esse outro, a gente cuidou dele, Deus transformou ele, hoje ele é protético. Ele trabalha com prótese. Entendi. E quando eu preciso de alguém que tenha dificuldade financeira, não tem condições de ter os dentes, eu falo com ele, traz aqui que eu vou tirar o molde da boca dele, eu vou dar prótese, vou abençoar a vida dele. Então, eu vendo aquilo ali, então tem jeito, Marcão. Tem jeito. Tem jeito. E outra coisa que eu vou falar para vocês, a gente não escolhe isso não, gente. Isso aí é Deus que planta no coração. Entendeu? Porque se você for na sua vontade, pô, vai mexer com os caras bêbados, os caras que não tomam banho, assassino, homicida, sabe? Em sã consciência, você fala, pai, não tem nada a ver com isso não, cara. Só que Deus coloca em você um amor tão grande, cara. Você não consegue passar por esses caras e fazer de conta que não viu eles. Você não consegue passar perto dessas pessoas sem perguntar se ela comeu alguma coisa naquele dia. Tá entendendo? E isso é um mover. Aqui. Tá aqui um homem, a vida dele é essa. A vida dele é essa, sabe? É o quê? Pedro, tu me ama. Edson, tu me ama? Amo, Jesus. Apacenta minhas ovelhas. É o que o Edson está fazendo. Entendeu? Edson, o que aconteceu com o seu carro? Esse carro que a gente busca as doações, ele teve um problema, né? Ele deu um esquento no cabeçote. E Queimou a junta. Ele queimou a junta, ele teve que parar. E a gente, como vive de doações, né? O carro ficou parado, né? E o carro que faz a arrecadação dessas coisas está com o motor estragado. Então a gente teve que fazer o quê? Teve que arrumar um, né, para poder suprir. Você está com um carro emprestado. O carro ele está provisoriamente, né? Porque o da casa mesmo Tá. O da casa está na oficina. está na oficina. Está na oficina. Tá. Para refazer a junta. Para refazer o motor todo, que não prestou para nada. Não entendi. Bateu biela, Tudo, bronzina, vai tudo, ter que... Tudo. Vai ficar quanto isso? Olha, até aqui Ebenezer Até aqui o senhor nos ajudou. nos ajudou. Então eu creio, né, que não só as pessoas que estão assistindo, né, como assim a gente teve uma atitude de chegar aqui até aqui e Deus abriu essa porta, né? Agradecer ao meu amigo Cláuberson. Conhecido como soldado de Cristo. Soldado que passou o telefone do Edson para mim. Gente boa demais, está lá em Campo Grande. Deus te abençoe. Você tem um Pix? Tem. Tem? O Pix tem o É Pix. celular ou... É o celular. Celular? É o nosso telefone. Gesmel, por gentileza, põe na tela para mim o Pix do Edson. 69 9251 9251
4729. 4729. Então vamos lá. 69992 51 51 4729. 4729. Pronto. Edson Rodrigues Barbosa vai aparecer Edson lá. Rodrigues Barbosa. Põe na tela para mim, vamos conferir. 99251 4729. Pronto, isso mesmo. Beleza? Aí é o seguinte, você vai poder ser bênção na vida do projeto, não é na vida dele, não. Ele já se virou. Você está entendendo? Ele tem um cachorro-quente, a esposa dele, a Karina, ajuda ele. Agora, o projeto precisa do carro para ele buscar os alimentos, para ele buscar as pessoas, resgatar as pessoas. Então, a quantidade que você sentir no seu coração, você vai mandar para esse homem de Deus. Eu vou fazer uma contribuição em nome do Senhor Jesus e vou atrás demais para abençoar esse homem de Deus. Sabe por quê? Porque, primeiro, que isso é uma ordenância de Deus, é um mandamento. Isso não é sugestão, não, tá? Deus não está sugestando assim, ó, acho que você deve fazer isso. Não, é um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é cuidar. Cuidar das feridas, dar banho, dar roupa, dar um local para dormir. Cuidar, isso é amar. Entendeu? Então, eu faço questão de ajudar esse tipo de projeto, por quê? Porque eu fiz isso em Maringá há muitos anos e eu faço até hoje. Eu uso todo o meu network, todo o meu relacionamento. Quem eu conheço que tem condições de ajudar, eu falo, ó, ajuda lá, ajuda o irmão lá, ele está precisando. A gente empresta a nossa credibilidade, tá bom? Eu gostaria muito, 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 muito que você, que tem me ajudado, ajudasse o Edson, tá bom? O celular está aí, ó, 699-9251-4729. É o WhatsApp dele, manda direto para ele. Manda direto para ele. Não precisa nem mandar comprovante para mim, por favor. Não quero comprovante, não quero nem saber quanto que você deu. Eu só quero que você vai achar que você está abençoando. Não. Você seja abençoado. Amém. É Deus te dando a oportunidade de ser bênção na vida dos projetos que o Edson apoia. Tá? É abençoando o Cleubiano, os irmãozinhos que precisam de comida, que precisam se livrar do álcool, que precisam se livrar das drogas. Nós precisamos tirar esses homens da rua e botar esses homens para trabalhar, sabe? Para cuidar de esposa, cuidar de filho, cuidar de pai, cuidar de mãe, parar de dar trabalho para a sociedade. Eu digo que esse papel, o papel de cuidado desse homem, é do Estado. Mas o Estado não consegue chegar nesse homem. Quem consegue é pessoa que nem Ed, Sebastião, Almir, Cleubiano, esse povo aí. É os doidos. É esse povo doido. Então, ajude a esse povo a abençoar mais vidas, cuidar de mais vidas. Beleza? Maravilha? Por favor. Edson, mais uma vez, irmão, que legal o nosso bate-papo. Quero te agradecer demais por você ter vindo até aqui contar a sua história. Amém. E quero também aqui já abrir desde já para você levar uma palavra. Amém. Se for possível, lá. A hora que você quiser, Nós você pode me ligar. E fazer uma matéria, conhecer lá o ambiente. Vamos levar uma equipe da TV tudo, fazer uma matéria lá. E convidar vocês que estão nos assistindo também a ir lá presenciar de perto esse projeto, aonde tudo está começando e aonde tudo está decolando. Porque eu creio que Deus vai ter o melhor e você vai fazer parte desse projeto. É você quem é abençoado. Tá bom? Edson, manda um beijo para a esposa, para os filhos, porque senão, pô, pai, você nem falou meu nome, pai. Quero mandar um beijo para minha esposa Karina, eu te amo muito, né? Todo mundo sabe, né? 20 anos de casado junto, né? Um alô para o meu filho Miguel, Gabriel, um abraço para minha filha Larissa, né? Que está lá no Paraná, junto com o meu neto, né? E um abraço para o doutor Elias e os nossos membros da diretoria, Fabiano, Messia, o Acriano, o Soldado de Cristo, né? O Alexandre,
que tem também nos ajudado, que é o evento Renascer, que tem contribuído também junto com esta obra, né? E acreditando, né? E os demais que nos acompanham, né? Um beijo, um abraço, que Deus abençoe a cada um. Sua mãe lá em Jaru. A minha mãe, ela todo dia ela me acompanha e ela está nos assistindo agora. É a dona Célia, a conhecida, batizada como Celinha Bola de Fogo. Uau! Só podia ser, ele é labareda, mas tinha que ser bola de fogo. Eita, Glória a Deus, aleluia. Um abraço. Um abraço, gente. Que Deus possa estar abençoando grandemente. Muito obrigado pelo carinho da audiência, mas muito mais obrigado pelas suas orações. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. O grande segredo, o grande lance é cuidar de gente. Espero que Deus te toque nesse sentido. Tchau, gente!